Boa tarde, meu povo do quinto ano. Hoje, na nossa aula de história, vamos falar sobre a cultura da cana-de-açúcar. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre as invasões francesas e holandesas, não foi mesmo? Então, as invasões francesas ocorreram no Rio de Janeiro e Maranhão, e as holandesas na Bahia e em Pernambuco. Foi isso? Bahia e Pernambuco. Vimos que o Conde Maurício de Nassau, ele governou o Brasil holandês, né? Teve lá a Espanha, que a Holanda que quis se separar da Espanha, e a Espanha não reconheceu a independência da Holanda, e por isso esses países brigaram. Teve a União Ibérica entre Espanha e Portugal. Teve o Tratado de Haia, que foi o tratado de paz entre Portugal e Holanda. Depois que a Holanda tomou aqui nossos territórios, eles assinaram o Tratado de Paz, né? E a insurreição pernambucana, que foi a reação dos brasileiros, né, no Nordeste contra os holandeses que estavam ali dominando o Nordeste, depois que Nassau voltou para a Holanda. Então, hoje nós vamos falar sobre a cana-de-açúcar, justamente ela que os holandeses, né, estavam vindo para cá, invadiram o nosso país justamente para pegar a nossa cana, né, o nosso açúcar. Então, vamos lá, acompanhe na folhinha, tá? Então, vamos lá. A cana-de-açúcar provém do território asiático, veio da África, da Ásia, e foi introduzida no Brasil no período colonial, em 1532, por Martim Afonso de Souza. Então, a cana-de-açúcar veio lá da Ásia e foi introduzida aqui no Brasil por Martim Afonso de Souza, tá? Lá na capitania de São Vicente, uma das capitanias que prosperaram, se lembra? Provavelmente a partir de mudas oriundas da Ilha da Madeira, que vieram da Ilha da Madeira. É a mais antiga plantação que se tem notícia em terras brasileiras e se transformou em uma das principais culturas da economia brasileira. Então, o Brasil, né, ele, né, tinha, né, os pau-brasil, que os franceses vinham aqui para roubar o pau-brasil. Depois a gente passou a produzir cana, plantar, né, cana-de-açúcar, que aí dela se extraía o açúcar, que os holandeses vieram aqui, né, invadiram para pegar. Eles adoravam invadir o nosso território, né? Deixa a gente quietinho aqui, né? Não, vamos invadir, vamos pegar as coisas que são deles. O solo fértil de Massapê, as condições climáticas favoráveis da região Nordeste e a maior proximidade em relação à Europa ajudavam a incrementar a produção nordestina. Então, o Nordeste, ele era muito visado, porque lá, né, tinha os estados que produziam mais e maior quantidade de cana-de-açúcar, e o solo era muito bom para plantar cana-de-açúcar. Solo Massapê, tá bom? É o nome do solo bom para plantar cana-de-açúcar, solo Massapê. Logo, a cana-de-açúcar se espalhou principalmente em solo pernambucano e baiano. Então, aonde se plantava mais cana-de-açúcar era em Pernambuco e na Bahia. Justamente, né, nas invasões holandesas, né, a primeira na Bahia e a segunda em Pernambuco. Em 1570, essas duas capitanias reuniam 41 dos 60 engenhos existentes no Brasil. A economia baseada na cana-de-açúcar instalou a monocultura no Brasil, só plantavam cana-de-açúcar, determinando a formação econômica, política e social da colônia. Os engenhos de cana orientaram o povoamento, incrementaram a escravidão e concentraram renda. Ela prosperou principalmente aonde? No Nordeste, sendo responsável por esta nação se converter na melhor criadora exportadora de açúcar nesse período. Então, nesse período aqui, de 1570, o Brasil foi o maior exportador de açúcar, tá? Justamente por causa do nosso solo muito bom,
que era muito favorável ao plantio da cana. Hoje, porém, é na região do interior de São Paulo que se localiza a maior parte dos canaviais. Então, hoje, é no interior de São Paulo que tem a maior parte aí das plantações de cana-de-açúcar. Não é mais no Nordeste, né? Foi a base, né? A cana-de-açúcar foi a base da economia do Nordeste brasileiro na época dos engenhos. A principal força empregada era a mão de obra escravizada. Quem eles escravizavam? Primeiramente os indígenas e depois, né, majoritariamente de origem africana, tá? Os que vinham lá da África. Os regimes de trabalho eram muito forçados, então era uma escravidão total. Esses trabalhadores, na ocasião da colheita, chegavam a trabalhar 18 horas diárias. Então eles viviam realmente numa escravidão e nem recebiam salário para isso, né? Com a mudança da economia brasileira para a monocultura do café, esses trabalhadores foram deslocados gradativamente dos engenhos para as grandes fazendas cafeeiras. Então, o que aconteceu? Eles plantaram durante, né, um período muito grande a cana-de-açúcar, e o açúcar foi a base da nossa economia. Só que depois de uns tempos, eles mudaram, pararam, né, diminuíram de plantar a cana-de-açúcar e aí passaram a produzir e plantar o quê? Café, tá bom? Com o tempo, a economia dos engenhos, onde se fazia, né, produzir o açúcar, entrou em decadência, foi acabando, sendo praticamente substituída pelas usinas de café. O termo engenho hoje é usado para propriedades que plantam cana-de-açúcar e a vendem, para ser processada nas indústrias e transformadas em produtos derivados. Então, a gente lá começou com a cana-de-açúcar, produzia muito, a região que mais produzia era o Nordeste, principalmente Bahia e Pernambuco, né? Foi por causa disso que os holandeses invadiram justamente esses dois estados, Bahia e Pernambuco, e o Nordeste vendia e produzia muito açúcar, e o nosso país passou a ser o maior exportador de açúcar. As primeiras mudas de cana-de-açúcar vieram de onde? Lá da Ásia. E quem plantou aqui no Brasil? Martim Afonso de Souza, na capitania de São Vicente. Não esqueçam. Depois que foi entrando em decadência a plantação de cana-de-açúcar, eles substituíram pela plantação de café, tá bom? E os escravos, né, eles utilizavam mão de obras escravas. Primeiramente, eles escravizavam os índios, depois os africanos, as pessoas negras, né, que vinham da África. Então, índios e depois os africanos. E eles não recebiam salários e eram escravizados mesmo, trabalhavam muito e não ganhavam nada por causa disso. Então, aos poucos, as fazendas, os engenhos os engenhos foram sendo substituídos pelas fazendas cafeeiras. E daí, ó, para frente, o Brasil, depois de algum tempo, virou também o maior produtor de café. O Brasil é bom em plantar essas coisas, né? O nosso solo é muito bom. Tudo que planta dá. Mas o homem, né, que sempre se mete e destrói as coisas. Destrói o solo, né? Polui as águas. Podia deixar tudo bonitinho, como a natureza, né, foi criada. Não, tem que, né, destruir. Nosso solo aqui é muito bom. Tudo que se planta dá. Se não fosse a corrupção, né, tão grande, nosso país seria muito, muito, muito melhor de se viver do que é hoje, né? Então, vamos fazer o nosso dever sobre a cana-de-açúcar.
Qualquer dúvida a gente se encontra no Meet, tá bom? Vai ser bem rapidinho, bem fácil o nosso dever da cana-de-açúcar. E depois a gente vai fazendo revisões sobre as invasões para voltar de novo para a gente não ir se esquecendo. Então, vejo vocês daqui a pouquinho e um grande beijo, tá bom?